fazer com essas crianças equilibrem o tempo de tela com a leitura? Olha, ler não é algo que se faz por causa disso. Ou seja, eu não leio porque é importante ler. Eu leio porque isso me traz prazer, me leva para outros mundos, me faz pensar em outras realidades, para entender vidas de personagens, para ter suspense, emoção ou diversão. E é isso que tem que ser estimulado desde cedo. Onde? Em casa, em primeiro lugar. A escola pode fazer muita coisa, mas tudo começa em casa. Concordo totalmente. Então, antes de pensar qual é o livro que eu vou dar para o meu filho ou para algum parente, você precisa pensar como é que eu vou estimular esse gosto por tudo isso que eu falei, por um enredo, por uma ficção, por algo que foge à nossa realidade. E aí é que começa a contação de histórias. Sabe aquela coisa da mãe ou do pai ou do familiar contarem aquelas historinhas antes de dormir, para estimular a imaginação? Essa é a maneira de você, daqui a pouco, fazer uma transição para quê? Para uma história em quadrinhos, que é uma coisa mais fácil de ler. Ou até para um filme, porque o filme não é leitura, não, mas ele traz essas outras experiências, e aí depois você pode falar, olha, vamos ver como é que esse autor escreveu isso num livro. Vamos ler agora um conto que também trata sobre isso, aí começa com uma crônica, com um conto, com coisas ainda pequenas. O que não pode é traumatizar em relação à leitura, né? Aquele livro grosso, de primeira, que não foi a criança que escolheu. Às vezes a escola obriga a ler um livro que vai ter prova. Então, o primeiro livro você acaba lendo na escola e não em casa, né? Exatamente. Aí quando você tem essas experiências, aí de repente você passa para a inteligência artificial, para o computador, para o iPad, para o celular, que é tudo tão divertido, aí você está opondo esses dois mundos. Sim. A questão é saber não opor e sim integrar. Não tem volta. A escola agora proibiu o uso de celulares dentro do ambiente escolar, exceto para finalidade pedagógica. Correto. Mas não vamos pensar que a escola vai poder fazer isso eternamente. O futuro da escola é integrar tudo isso para o seu processo educativo, usar para que as crianças e jovens aprendam melhor a partir disso. Mas acho que você falou uma coisa fundamental, quero até colocar os nossos meninos aqui, nossa querida também, aqui no papo, assim, que eu acho que a coisa, o amor, pelo menos para a minha vida, foi assim. O amor pelos livros começou na minha casa. Meu pai me deu, assim, com 10 anos, já Machado de Assis, para ler. Com o senhor também foi assim, Padre Júlio? Você olhou em casa? Eu aprendi as letras na lombada dos livros da minha mãe. Porque minha mãe era uma leitora compulsiva. Então, eu de tanto observar, quando eu fui para a escola, eu já sabia as letras. Ainda era um tempo da alfabetização silábica, então, mas eu já conhecia as letras de ver nos livros. E hoje o amor que eu tenho aos livros, à literatura, os meus livros são meus amigos, e eu aprendi na vivência, na convivência com a minha mãe. Olha que lindo. E você, Luiz? Minha irmã mais velha. Ela lia muito e eu sempre competi muito com ela. Então foi uma questão de competição. Não posso ficar atrás. Aí comecei a ler, mas isso já com 10, 11 anos. Mas assim, tipo em casa, livros que seus pais davam. Porque eu realmente tenho muito poucas memórias da minha vida escolar no Santo Inácio. Eu acho que eu bloqueei esse passado. Desculpa, padre. Imagina. E aí você vê, Santo Inácio é um colégio, gente, aqui no Aqui do Rio de Janeiro, o colégio Santo Inácio, de padres. Eu dei aula lá, inclusive. É? Os livros estavam lá disponíveis. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a criança já é educada com um repertório cultural que está dentro de casa, que está acessível, né? Você pegava, eu também tinha isso. Meu pai gostava de livros mais policiais, Agatha Christie, Jorge Simenon. Aí eu pegava e lia. Minha mãe era mais Dostoiévski, mas 2 leitores compulsivos. Eu, antes de ser alfabetizada, eu deitava, às vezes, no meio deles, na cama, e pegava um livro qualquer, sem saber ler, e ficava virando a página só para imitar, porque a criança aprende por imitação. Com certeza. Agora, aí, André, puxando isso só para a escola pública, por isso que é tão importante ter na escola pública a biblioteca, o cantinho de leitura, bem equipados, porque tem muitas famílias que não têm esse repertório cultural em casa, que não tem uma biblioteca para ver os livros, uma irmã que lê. A escola tem que suprir esse papel. Sabe uma coisa bonita? Nós estamos preparando uma biblioteca para os moradores de rua. Ai, que fantástico! E quem vai inaugurar a nossa biblioteca dos moradores de rua é a Lilian Schwartz. Que maravilha! E nós estamos com 6 bibliotecárias voluntárias
Os livros são todos doados e as pessoas em situação de rua estão com os dedinhos e os olhos mexendo de vontade. Já querendo, né? Porque elas organizaram, inclusive, no Sistema Sofia. Nós ganhamos o Sistema Sofia para organizar a nossa biblioteca para os moradores de rua. Ótimo. E sabe como vai chamar a biblioteca? Como? Vilma Lancelotti, o nome da minha mãe. Ai, Padre Júlio! Gente, que coisa, justíssima homenagem, maravilhoso. Agora, posso me meter nessa organização? Que bom que vocês vão ter uma curadora, pelo que eu vi. Sim. Porque, assim, A livro Lília doado... Schwartz, maravilhosa, né? Porque livro doado, eu já vi muito, Cissa, o seguinte: esse livro não gostei, não acabei, vou doar. Eu sempre digo, gente, olha só, se o livro não é bom, não doem. Não doem, Não doem. Os nossos Você tem que livros doar são todos da livro melhor bom. qualidade. Então tem que ter uma curadoria, vai ser algo interessante, está dentro da realidade, está Inclusive dentro do nível da Companhia das de Letras. escolaridade. Da Companhia das Letras, pois é, Maravilhoso. Schwartz. Parceria com a editora, fundamental. Maravilhoso.